Graça e paz, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui ao vivo para meditarmos na palavra, buscarmos a Deus, aprendermos um pouco mais, nos colocarmos à disposição do Senhor. Isso é algo muito tremendo, é se colocar na disposição, na dispensação, para que o Senhor venha, fazer algo no mundo, usando as nossas vidas, fazer algo por alguém, fazer algo pela nossa casa, pela nossa família e até por nós mesmos. Depender de Deus é tudo que um ser humano precisa. Amém? Numa passagem tão rápida pela vida, nós vivemos muitos em momentos, e o ser humano ele vive muito de momentos, ele esquece que ele é um personagem de Deus, ele pode se tornar um personagem de Deus. Ele pode se tornar um personagem de Deus para falar o coração das pessoas, para ser usados por Deus. E na palavra nós vemos isso, que Deus sempre tinha um personagem ali em cada capítulo, em cada livro, que estava disponível para ser usado por Deus. Você está disponível? Você pode dizer aquele sim que Pedro disse, que João disse, que Mateus disse, aquele sim que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo ele chegou a entender a profundidade de Deus, as suas riquezas, através da mente de Cristo, porque ele permitiu que Cristo habitasse nele. E sempre a gente vê que nas atitudes dele ele dizia assim, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma palavra, muito profunda, muito tremenda. Que a gente não se encha de saber e de poder, mas que a gente se encha da presença de Deus. A presença de Deus, ela nos revela, ela nos ensina, ela nos dá vida, ela nos dá destino, ela faz com que a gente entenda o passado e com os erros do passado a gente melhore o presente e faz com que a gente aproveite da melhor forma o presente também, visando e entendendo que esse presente, além de ser vivido, ele também é uma oportunidade para o futuro, porque cada dia que chega é um futuro que se torna presente na nossa vida. Então nós precisamos, se aproximarmos cada dia mais de Deus, independente da maneira que estejamos, mas que a gente esteja perto de Deus, porque quem está perto de Deus tem a oportunidade de se conhecer, tem a oportunidade de ser conhecido dele, ser tocado, ser transformado. Então a Bíblia fala sobre personagens. Olha que interessante, todo personagem ele faz algo que dura um tempo. E a vida ela dura um tempo, e a gente tem falado sobre isso esses dias. E o que é interessante é, se existem personagens de Deus, será que eu tenho sido um personagem de Deus? Será que o meu posicionamento, a maneira como eu vivo, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu falo, será que eu tenho sido um personagem de Deus? Será que eu posso ser colocado na história? Será que eu posso deixar uma mensagem, um legado quando eu for recolhido, quando terminar
aquilo que eu vim fazer aqui na terra? Que mensagem eu vou deixar? Sabe, se eu tenho que sair de onde eu vim, sabe, para que a gente entenda que a vida, ela não é uma vida de um dia, ela é uma vida de caminho de verdade. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque para que eu viva a vida, eu preciso entender que isso existe um caminho e que eu sou o personagem desse caminho. E que nesse caminho que eu vou, eu preciso da verdade sobre mim. E aí sim eu encontro a vida. Jesus, ele fala sobre essas 3 fases que estão nele. Alguém que começa a caminhar, que caminha com Jesus. Alguém que começa a ter a verdade de Jesus. E alguém que começa a ter a vida. Isso é muito profundo e muito tremendo, porque em cada fase da nossa vida, nós vamos enfrentar alguma situação, vamos vir circunstâncias, muitas coisas acontecem. Sabe o que a gente, às vezes, falta perceber isso, que a vida não é só um dia. Então, se dias maus existem, se tem um dia difícil, amém por isso, mas a nossa vida não é só hoje, existe um amanhã, existe algo de Deus, existe, sabe, a presença de Deus que é visível, é real, é palpável. Eu preciso crer que no momento que eu estou hoje, eu tenho total condições em Cristo Jesus de deixar uma mensagem divina, de deixar um legado, sabe, para que as pessoas me leiam, assim como a Bíblia diz que agora nós somos as cartas vivas, as pessoas estão nos assistindo. Sabe, no livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 9, também fala que nós viramos espetáculos do mundo, sabe, dos homens, dos anjos. Ou seja, então quando amanhece o dia, homens e anjos estão ali para ver o personagem que nós estamos nos tornando, para ver o personagem que nós somos. Então, quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos influentes para levar o amor de Deus, para que pessoas conheçam, não só ministrando, falando, mas com a nossa própria vida no caminhar na verdade de Jesus. Então isso é muito tremendo. Note que Jesus também teve um caminho, teve verdade e também teve uma vida completa. Nós olhamos na Bíblia que, sabe, Jesus aparece aos 12 anos, por algo ali muito maravilhoso da parte de Deus sobre ele. E depois Jesus passa um tempo sumido, ou seja, porque ainda então ele não teria sido revelado, não era um tempo de revelar quem ele era, ele estava vivendo um tempo diferente. E esse tempo não foi relatado, até porque ele não era, sabe, conhecido ainda. Mas chegou um dia que o Senhor disse, após o batismo, bem assim: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Sabe, a partir dali então, tudo ficou diferente. Sabe, existem situações na vida e existem também mudanças na nossa vida. Existem, sabe, nunca vai ser a mesma coisa e nunca vai ser só o que eu entendo. Talvez o que a gente entende hoje não vai servir para amanhã, e muito menos serviu para ontem, porque a Bíblia diz que todas as coisas passam, e uma das coisas que nós nos seguramos é na palavra de Deus. Então nós precisamos, sabe, marcar a nossa geração com a nossa vida, porque quando nós buscamos verdadeiramente, sabe, cumprir aquilo que fora dito, sabe, as profecias que vieram sobre nós, as maravilhas que vieram sobre nós, a verdadeira mensagem do Evangelho ficará sobre eu e sobre você, e pessoas poderão assistir, sabe, em nós, aquilo que Deus escreveu, sabe, nos tornando assim pessoas que influenciam outras pessoas a viverem também esse momento de Deus. Então, independente do que você está enfrentando,
independente, sabe, do que você está passando, tudo que você está enfrentando e passando, você pode simplesmente abrir uma cortina, sabe, passar por isso. A Bíblia diz que o véu se rasgou, amém? Então isso está aberto, para nós. É algo de Deus, é algo divino. O contato com o Senhor está livre para que a gente possa, sabe, pegar tudo que a gente está vivendo de diferentes maneiras e transformar tudo isso na glória de Deus. Que a gente possa se unir nessa visão de que um está enfrentando isso, o outro está enfrentando isso, está difícil para aquele, para esse aqui já está fácil, para que a gente pegue tudo isso que a gente está enfrentando e transforme na glória de Deus, que a gente, sabe, arranque de dentro de nós aquilo que o Senhor tem colocado através das suas sementes, que a gente avance no reino, que a gente entenda que o que nós estamos fazendo na terra hoje é passageiro. Nós não ficaremos aqui para sempre. Não adianta nós criarmos um engano. Sabe, muitas vezes a gente vive como se nunca fosse morrer. Mas muitas vezes também a gente vê pessoas que morrem sem nunca ter vivido a graça de Deus. Então, nesse momento, independente do que você está fazendo, independente da sua profissão, independente do seu grau de ensino, de escolaridade, sabe, independente disso, mergulhe no Senhor, veja a glória de Deus que está liberada sobre nós, avance, sorria, diga: Jesus é fiel e a nossa fé não pode ser abalada. O Senhor, sabe, tem muitas maravilhas sim para fazer, mas que eu possa me mover nessa verdade, que eu possa me mover com essa fé, que eu não olhe para as circunstâncias apenas, para que eu não viva de momento. A vida não é um dia, a vida são anos, e Deus sabe quanto tempo cada um vai viver. E quanto mais perto de Deus eu me aproximo, mais revelação, mais entendimento, mais compreensão dos nossos propósitos são colocados no nosso coração. Sabe, quanto mais íntimo a gente fica de Deus, quanto mais vontade a gente quer derramar aquilo que Deus está fazendo e não aquilo que a gente pode conquistar, nós encontramos uma vida verdadeira em Jesus. E essa vida é alegria, é sorriso, independente de qualquer coisa. Nós cremos e entendemos que o Senhor, sabe, se eu creio nele, se eu estou com ele, tudo vai acontecer conforme a vontade dele. Isso é muito tremendo. Então, que eu aprenda a buscar, enquanto vivo, não só o poder, mas que eu aprenda a buscar a presença. Sabe, que você não fique se medindo por pessoas, aquele vive isso, aquele vive isso. Não, mergulhe no Senhor. Sabe, mergulhe no Senhor, porque o Senhor quer, através da nossa vida, fazer algo onde nós formos colocados. Sabe, tem lugar que só você vai poder ir. Tem lugar que só você vai poder chegar. E é através da sua vida. Sabe, Deus levanta esse personagem para deixar uma grande mensagem. Você é um personagem de Deus. Alguém que está sendo assistido, alguém que está sendo amado, alguém que está sendo ouvido, alguém que sabe que já conquistou algo e está servindo de exemplo para outros. Assim como vários personagens foram usados por Deus e foram colocados na palavra dele para que eu e você
aprendesse, entendesse a forma verdadeira de Deus trabalhar. Então, independente do que você está enfrentando ou está passando, você precisa mergulhar no Senhor, confiar no Senhor. Sabe, uma das coisas mais tristes para Jesus é nós não sabermos o que Ele pode fazer em nós. Sabe, Jesus falou para os discípulos assim: vocês pegam tão pouco de mim. Vocês pegam tão pouco de mim, por quê? Porque nós nos preocupamos com muitas coisas e deixamos de avançar cumprindo aquilo ao qual nós fomos chamados e escolhidos para a execução. O Senhor já escreveu todos os nossos dias. Se nós acreditarmos, sabe, enfrentaremos situações e circunstâncias, mas escritas pelo Senhor, alcançaremos o propósito, nos conheceremos, encontraremos níveis sobrenaturais e níveis maiores para estarmos. Você tem sido um personagem de Deus? A palavra personagem, ela aparece uma vez na Bíblia. Ela está no livro de Atos dos Apóstolos 8, 9, que diz assim: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Olha que tremendo. As pessoas pensavam que ele era um grande personagem, mas ele não era um personagem de Deus ainda. E nós só conseguimos nos tornar um personagem de Deus quando nós confiamos naquilo que vem da direção dele, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é grande poder de Deus. As pessoas diziam que era poder de Deus o que ele fazia. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Há muito tempo essas pessoas acreditavam que aquela pessoa era um homem de Deus. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto os homens quanto as mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, ele ficava atônito, porque então tudo aquilo que ele tinha feito, sabe, era uma ilusão. Mas quando ele viu verdadeiramente o poder de Deus, aí ele disse não. Ele ficou atônito, sabe? Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que estamos vivendo algo de Deus, mas na realidade ainda não encontramos isso. Porque é necessário um mergulhar, um confiar. Mas em que a gente quer chegar aqui? Porque vendo isso, o que ele fez? Ele ofereceu um valor em dinheiro para que o dom fosse transferido para ele. Então, na realidade, não tinha conversão, na realidade, o batismo não foi verdadeiro, na realidade, a caminhada com os apóstolos não era verdadeiro, porque o que ele buscava para a sua vida era uma melhora externamente, era uma melhora nas suas finanças, era uma melhora na sua vida. E o reino de Deus, nós não buscamos uma melhora, nós não buscamos simplesmente uma mudança. Mudança e melhora, sabe, elas podem acontecer em qualquer lugar.
Porque na vida desse homem foram vistas mudanças. Ele se batizou, ele caminhou com os apóstolos. Então as pessoas viram, olha, ele não faz mais isso. Então ele mudou. Mas não teve uma transformação. E a busca que a gente encontra na palavra é que todos os personagens de Deus tiveram que passar por uma transformação. Se deixaram passar por uma transformação. E esse homem não, ele teve mudança, teve melhora, mas não teve uma transformação. O que Deus quer? Transformar a gente. Transformar de dentro para fora. Como a lagarta se transforma em borboleta. Uma vez mudado, assim como esse homem foi mudado, é interessante que quando ele muda, ele pode desmudar, ou seja, ele volta a ser. Se eu mudar de casa, eu posso mudar novamente para outra casa, eu posso voltar para a casa onde eu mudei. Se eu melhorar, sabe, eu posso piorar novamente. Mas se eu for transformado, não tem mais volta. Não tem mais volta. Uma vez borboleta, nunca mais lagarta. A transformação é melhor do que a melhora e do que a mudança. Então, quando nós olhamos para esse homem aqui, o apóstolo Pedro começa a repreender, porque a melhora e a mudança que ele teve foi para que algo fosse dado a ele, para que ele conquistasse. Mas se ele tivesse realmente a transformação, ainda não teria, sabe, ele teria tido um coração curado e um coração sarado, e não teria vontade de comprar os dons de Deus, até porque as coisas de Deus não são compradas. Amém? Peça para Deus para que você se torne um personagem, não um ator, um personagem, não um ator. Muitos pensavam que ele já era um personagem, mas ele ainda não era um personagem de Deus, como José, Sadraque, Mesaque, Abednego, Moisés, Abraão, Jesus, o nosso mestre, Davi. Seja alguém que está no caminho, que é verdadeiro, que tem uma vida. Isso só acontece com Jesus, amém? Queria que você colocasse a mão no teu coração. Nós vamos orar para que a gente se torne esse personagem, para que a gente viva verdadeiramente o que o Senhor tem para nós, e não o que nós estamos planejando, porque o que nós estamos planejando é muito pouco diante da eternidade que o Senhor já preparou para nós. Amém? Você que quer se tornar um personagem de Deus hoje, eu quero liberar um favor sobre você, para que você medite sobre isso, para que você pense sobre isso, para ver qual mensagem você está deixando. Quando as pessoas olham para você, quando os homens olham para você, se é a mesma que você acredita, ou se as pessoas têm olhado para você de forma diferente. Se você acredita e está em Deus, amém. Mas se você ainda não tem certeza, esse é o momento. Eu quero te abençoar e quero liberar o favor de Deus sobre a sua vida, para que você avance, para que você venha romper esse véu hoje, essa cortina que o Senhor me mostrou aqui enquanto eu ministrava. Amém? O Senhor vai romper essa cortina. E aí você vai começar o show. Serás um personagem, para que todos olhem a tua fé, para que todos olhem a tua garra, a tua confiança em Deus. E para que através disso, muitas famílias sejam alcançadas, pessoas sejam curadas, você mesmo encontre cura, para que o milagre toque na sua vida, para que o Senhor seja glorificado
quando também vierem dias difíceis, mas ainda assim as pessoas vão olhar e ver que você, em tempos difíceis, ainda é um grande personagem de Deus. Pai, nesse momento, eu quero liberar sobre essas pessoas que foram escolhidas por Ti para estar aqui, Pai. Escolhidas por Ti, Senhor. Os que vieram hoje assistir essa palavra, o Senhor os escolheu para receber essa palavra. E eu oro, tirando essa cortina que cobria os testemunhos, e os teus personagens comecem a ser revelados nessa cidade, para que pessoas vejam que fé maravilhosa, que não depende de outra pessoa para que chegue ao fim, que não depende do que as pessoas fazem por nós para que a gente continue, mas que dependa só da fé que nós temos em Deus. Muitas pessoas passam nas nossas vidas, mas o propósito de terminarmos aquilo que fomos criados para fazer é melhor do que as coisas tivessem acontecidas do nosso jeito. Então, Senhor, eu libero sobre essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra nesse momento, que eles se tornem personagens a partir de agora, para que o sorriso resplandeça no seu rosto, nos seus lábios, em meio a tribulação, em meio a problema, em meio a dificuldade, mas sejam cheios de Deus, para que se cumpra neles aquilo que havia dito os profetas na Tua palavra. O véu se rasga em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Receba essa palavra todos os dias que você levanta. Tem pessoas te assistindo, tem anjos te assistindo, há uma nuvem de testemunha te assistindo. Dê uma resposta para isso, uma resposta de fé. Mostre que você confia no Senhor, porque essa é a única coisa que o agrada, a nossa fé, independente do que está acontecendo, do que estamos vivendo, das circunstâncias, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, sabe, se aquilo que você imagina. Mas qual é a nossa resposta? Jesus estava sem dinheiro, porque ele deixou toda a glória e veio como homem. E foi um personagem exemplar. Outro já veio com dinheiro, mas foi um personagem exemplar. Essa é a tua hora. Que essa cortina que eu vi aqui hoje, nessa ministração, foi rompida em nome de Jesus. Deus te guarde. Deixa fluir aquilo que você acredita em Deus. Tudo vai mudar. Deus te abençoe. Que o Senhor nos dê a vitória mais uma vez, assim como Ele tem nos dado, contra todo o mal que se levantou contra nós. Amém? A pedra foi tirada. O corpo já não foi mais encontrado. Jesus vive e reina. Deus te abençoe.